O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio a Nazaré, a cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, aqueles que se fazem presença aqui e aqueles que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação. Nossa comunidade monástica e paroquial tem a alegria de receber no nosso meio o nosso superior, o Abade James, que vem dos Estados Unidos para confirmar os irmãos na fé e no carisma beneditino. Portanto, também as nossas boas-vindas ao nosso superior. Estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. A pedido do Santo Padre, o Papa Francisco, este domingo é dedicado à Palavra de Deus. O Papa quis que, durante este domingo, a Igreja no mundo inteiro pudesse celebrar como o domingo da Palavra de Deus. É claro que a Palavra de Deus é todo dia, é a todo instante, a todo momento, mas hoje, de maneira litúrgica, neste domingo, nós damos ênfase. Gostaria de destacar nesta reflexão a extensa carta que lemos de São Paulo aos Coríntios, na segunda leitura da missa de hoje. São Paulo, apóstolo, começa a fazer uma analogia para correlacionar cada um de nós ao chamado corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. E ele usa daquilo que todos nós conhecemos, o corpo, e começa assim a discorrer que cada membro do corpo tem a sua importância, o seu valor, que não há nenhum membro que seja inferior ao outro, e que todos eles formam
o corpo no seu todo. E começa a fazer estes paralelos. A orelha não deve se sentir inferior ao pé. A mão não deve se sentir superior a qualquer outro membro. São Paulo está querendo dizer, e assim conclui, que todos nós batizados, todos nós somos filhos de Deus. E todos nós fazemos parte deste único corpo, que é Jesus Cristo nosso Senhor, como cabeça, centro, mestre deste corpo. E que cada um de nós somos membros efetivos do corpo místico de Cristo, que é a sua Santa Igreja. Assim, São Paulo vai nos chamando a pensar um pouco na importância, no significado do lugar que ocupamos neste corpo místico que é a Igreja. Ninguém deve ser descartado, isolado. Ninguém deve, em contrapartida, se sentir melhor ou maior. Mas todos devemos ter consciência de que somos cooperadores para que o reino de Deus aconteça no meio de nós. Ao término da carta, ele vai dizer que o Senhor estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos, depois os profetas, aqueles que têm a missão de ensinar, de governar, aqueles que na igreja receberam diversos dons. Afinal, os dons que nos vêm da força do Espírito Santo são para congregar, para unir, para tornar forte a missão da igreja. Neste sentido, o Papa Francisco, tantas vezes no seu ministério apostólico, tem nos convidado a refletirmos qual é o nosso lugar de batizados na vida da igreja, a assumirmos com responsabilidade os valores da missão apostólica que chegam também a cada um de nós pelo santo batismo. A missão de anunciar a palavra de Deus, esta que celebramos de modo especial neste domingo, não compete somente à hierarquia da igreja, ao Papa, aos bispos, aos sacerdotes. É missão de todo o povo de Deus. Por isso, ao celebrar este domingo da palavra de Deus, podemos nos perguntar como é que tem ocupado este lugar, esta dignidade de ser filho de Deus, membro do corpo místico de Cristo. O evangelho de hoje, São Lucas começa dizendo que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Ele escreve a Timóteo e reúne os acontecimentos da vida de Jesus. Se nos lembramos, alguns domingos passados nós celebrávamos a festa do batismo do Senhor. A partir do seu batismo, com a idade de 30 anos, nosso Senhor inicia o seu ministério, a sua vida pública. E por isso, no evangelho de hoje, ele retorna à região onde foi criado. Entra na sinagoga e faz justamente isso que estou fazendo. Toma nas mãos o livro da palavra de Deus e começa a ler. Coincidentemente, o texto que Jesus lê para a comunidade era justamente do livro do profeta Isaías. E este texto, veja, estava falando dele mesmo. Por isso Jesus conclui a leitura dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Em síntese, dizia qual era a missão de Jesus: anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos oprimidos, para anunciar o ano da graça do Senhor. Em síntese, esta leitura do profeta Isaías, que foi escrita tantos anos antes do nascimento de Jesus, veja, a concretude da palavra de Deus, a realização da palavra de Deus na vida do Senhor e na vida de cada um de nós. Se os senhores observam,
A celebração da Santa Missa, ela está alicerçada em 2 eixos principais, que nós chamamos de mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Este primeiro momento é o momento do anúncio da palavra. Por isso que quando alguém está aqui no ambão, este móvel, proclamando, anunciando a palavra, nós dirigimos os nossos olhares, o nosso coração e a nossa mente. Quando vamos ouvir o Santo Evangelho, traçamos uma cruz sobre a nossa fronte, pedindo ao Espírito Santo que nós possamos compreender aquilo que vamos ouvir. Depois traçamos uma cruz sobre os nossos lábios, para que nós possamos também sermos anunciadores desta palavra que ouvimos. Por fim, traçamos uma cruz no nosso peito, para que a palavra que foi ouvida e anunciada, antes de tudo, possa ser guardada e vivida no nosso coração. Que este domingo da palavra de Deus ilumine a nossa vida, o nosso coração, e nos dê a consciência da responsabilidade que temos de sermos cristãos. Amém.